E dando continuidade aqui nas nossas palestras, eu quero chamar aqui para falar sobre solução de OpenStack na Box, o CEO da Inovax Engenharia de Sistemas, Manuel Rodrigues Neto. Obrigado. Boa tarde. Bom, gostaria primeiro de agradecer aqui a organização, né? Marcelo, Pina, Luiz, né? E todos aí pelo belo evento, né? Agradecer a todos aqui também por dedicar esse sábado, né? para o evento. E isso é uma das coisas que eu gosto muito desse tipo de organização, né? OpenStack, né? Fica claro que nós estamos aqui como pessoas físicas, certo? Então, e mostra realmente o espírito dessas iniciativas modernas que realmente permitem um trabalho colaborativo, tá certo? Então, eu sou fã e aproveito a oportunidade aqui para reforçar essa minha visão, né? Muito bem, né? Então, antes de entrar aqui na palestra, né, eu queria aproveitar o gancho provocativo aí que o César deu, de que o que te impactou no último mês, né? Eu achei uma boa proposição, né? É claro que o intuito dele era sobre o aspecto de tecnologias, né? Mas eu não posso deixar de compartilhar com vocês que o que imediatamente me veio em mente de ter me impactado no último mês foi que eu tirei férias. Tá certo? Eu não tive dúvida, tá certo? E como toda provocação, né, ela leva realmente a instigar, e muitas das palestras questionaram o porquê, né? Por que a gente está fazendo as coisas, né? Qual é a razão, né, que nos move, tá certo? E aí eu cheguei a uma certa conclusão de que muito do que a gente está fazendo e está por trás de muitas dessas tecnologias que nós mexemos aqui tem como objetivo que nós possamos tirar férias, tá certo? Então, eu tenho essa convicção, né? Talvez não todos tenham, né? Mas como eu estou com essa visão muito vívida das férias, isso, obviamente, está na minha mente, tá certo? E isso me deu essa clareza de visão, né? De que quando eu proponho aqui um tema, né, como esse aqui de OpenStack na Box, no final de contas, né, uma abordagem que nos permite tirar férias, né? Então, vamos seguir aqui e ver se os senhores estão na mesma página, né? Bom, e o que acontece? A gente vai ver aí o histórico de implementações de OpenStack e a gente vê claramente, né, que tem histórias de horror. Claro que os cases aqui apresentados todos foram histórias bonitas, de sucesso, tá certo? Mas eu, infelizmente, venho aqui como portador da má notícia, né? Esse não é sempre o caso. Muito pelo contrário, né? A gente vai ver aí em frente que é muito comum. E a razão é muito simples e clara, né? Porque o OpenStack envolve uma série de áreas de expertise e conhecimento que faz com que não seja um processo trivial, tá certo? E daí, em função disso, a gente vê claramente uma necessidade, né, de uma solução que permita você ter um OpenStack funcionando, rodando no ar, e que esteja em conformidade com um conjunto de requisitos, que, é claro, não vai atender todos os requisitos específicos de cada um, mas talvez atenda a maior parte dos requisitos, tá certo? Então, essa é uma abordagem que faz sentido, né? E é o que nós viemos aqui apresentar para a apreciação dos senhores, né? E nós tivemos a oportunidade de testar esse conceito em duas ocasiões, né? Então, uma delas foi um case de um hackathon, né, de OpenStack que nós fizemos no Rio, voltado para Smart Cities. E foi um espetáculo, né? Foi realmente muito bacana. Tem o site depois, né, que eu recomendo a todos visitarem, né?
Mas nós tivemos a oportunidade de fazer o teste do conceito, e foi muito positiva. E outro teste de conceito foi a continuidade, numa colaboração que nós fizemos com a UFRJ, então, muito do tema que estava sendo conversado agora há pouco, e que, não tenha dúvida, eu acho que o mundo depende da evolução, né, de pessoas e profissionais com a capacitação de entendimento do que é isso, para que isso serve e como que nós conseguimos adicionar valor, né, dentro dessa cadeia produtiva. Então, daí a nossa associação aí buscando a criação de profissionais especializados e também numa colaboração para que a universidade ajude, no caso a Inovax, a resolver alguns problemas importantes. Tá certo? Então, vamos apresentar isso também. Dito isso, eu peguei apenas 3, né, de centenas de cases ou publicações, né, que os senhores podem encontrar na internet, né, das dificuldades. E tem um caso aí de que alguém apontando que mais de metade das implementações são fracassadas, tá certo? Darren Hanson. Um outro caso interessante também, dizendo, é fracassado, mas não é por causa da tecnologia. E aí ele apresenta seu ponto de vista, né, que eu também concordo. E um outro caso em que alguém fez uma implementação, né, David Laub, e na avaliação dele ele jogou no lixo, né, os 4 meses de trabalho. Muito bem. Eu aproveito para apontar a nossa avaliação, né, de que, primeiro, é muito importante, e eu gostaria de frisar, o que significa aí de virtualização para cloud. Falou-se muito isso aqui, mas, do nosso ponto de vista da Inovax, é muito claro. A cloud é escala. Essa é a grande diferença com relação à tecnologia anterior e à visão anterior de virtualização. Então, nós estamos falando exatamente de suportar aquele caso que o César novamente mencionou, do crescimento exponencial das coisas nesse ambiente digital. E esse é o grande motor por trás do OpenStack, no nosso entendimento. E o OpenStack foi desenhado dessa forma, evitando complexidades desnecessárias e modularizando as funções de tal forma que você consegue construir um sistema altamente escalável e que suporte essa exponenciação dos sistemas todos. Tá certo? Então, esse é o nosso foco, é esse entendimento e garantir que as implementações de OpenStack cumpram com o seu objetivo e a sua razão de existir. Tá certo? Então, esse é o nosso entendimento. Agora, na hora que você vai fazer isso, você encontra milhares de dificuldades que explicam o porquê, né, de tantas implementações mal-sucedidas. Compatibilidade, ou falta de compatibilidade de hardware, né, é muito comum. Nós temos a clareza de que envolve muitas tecnologias, né, hardware, parte de networking, storage, de suas formas e maneiras diferentes, divisões em data centers, níveis diferentes de alta disponibilidade, bancos de dados das suas mais diferentes formas, utilização de balanceamento em arquiteturas diferentes, virtuais, físicas, roteamento, alta disponibilidade, segurança e os aspectos de virtualização, né? São várias tecnologias diferentes. O OpenStack inclui vários componentes também distintos, né, que os senhores já conhecem, e nem todos, o conhecimento de um não é a garantia de que você vai dominar o outro. E, do ponto de vista sistêmico, também muitas alternativas diferentes de configuração, né, níveis de redundância, zonas, alternativas de conectividade de redes, métodos de aceleração, são todos complexos
e que exigem know-how. Muito bem. Dito isso, a gente então vem com um conceito que segue essa linha, né, de entendimento que talvez para a maior parte das pessoas, das empresas, das organizações, das universidades, enfim, de todos aqueles que entendem que a inserção dentro de um mundo que acompanha esse caráter exponencial do crescimento do suporte das tecnologias digitais, vale a pena participar, independente de que os detalhes sejam específicos e desenhados e customizados às suas necessidades. É claro, eu não tenho dúvida, nós vimos aí mais cedo um case do Itaú, eu não tenho dúvida que as questões de interoperabilidade do Itaú não comportam uma solução que venha pré-moldada, né? Vai ser necessário um trabalho de levantamento de requisitos aprofundado, um trabalho de arquitetura e um trabalho de consultoria bastante relevante, assim como uma grande parte das grandes empresas vai precisar disso. Mas o nosso papel aqui da Inovax não é só ajudar as empresas que têm uma visão mais complexa do uso dessa tecnologia, né? Então, nós entendemos que, da mesma forma que no nosso papel de acelerador na noção de tecnologia, nós temos que facilitar também que tecnologias importantes sejam mais facilmente adotadas por uma gama maior de empresas, instituições dentro do mercado. Isso faz parte do nosso papel. E esse é o objetivo, então, da apresentação dessa solução. Então, aqui, vale a pena falar que nós montamos uma solução utilizando hardware de uma empresa chamada Kontron, que é um dos patrocinadores aqui do evento. Essa empresa é uma empresa muito interessante. Ela tem como histórico a construção de equipamentos voltados para empresas de telecomunicações. Então, os hardwares, por exemplo, da Nokia, né, que foi outro palestrante também, são hardwares em OEM da Kontron, né? Assim como Juniper, Fortinet e outros. E eles têm essa visão, né, de que, apesar de OpenStack ter sido criado para um uso mais amplo, né, de equipamentos de prateleira, eles viram claramente que um equipamento baseado em Intel, capaz de prover o desempenho adequado para essa função, teria um espaço no mercado. Então, nós vemos aqui a aplicação muito bacana e elegante, né, desses hardwares da Kontron, feitos especificamente para permitir alto desempenho de aplicações virtualizadas em cima do OpenStack, em linha com NFV, né, e Mobile Edge Computing e outras aplicações de comunicação em tempo real que nós ouvimos aí falar nas outras palestras, né. E nós utilizamos a distribuição da Canonical, né, e a Canonical é a dona do Ubuntu, e o Ubuntu é o OpenStack mais implementado no mundo, né. Então, e por quê? A gente teve a oportunidade de trabalhar com várias das distribuições, e a visão da Canonical ela está bem alinhada com a nossa visão também de papel do OpenStack. Então, a Canonical sempre enxergou muito claramente esse papel de scaling para o OpenStack. E, desde a sua concepção, ela já vem com ferramentas que automatizam o deployment, né, dos seus vários elementos. Então, tem um Metal as a Service, mas que vem desde a concepção original, um Juju, que faz o deploy automático dos seus componentes. Tudo já em containers, né? Então, essa foi a adoção na nossa solução, né, da distribuição da Canonical, né? E nós vemos ali como é composta a solução, o hardware em 2U, permitindo a inclusão de 9 nodes, né? E nesses 9 nodes a gente consegue fazer a implementação completa do OpenStack embarcado numa configuração de HA, High Availability. Muito bem.
Então, essa é a proposição. Então, nós temos algumas características adicionais, né? O OpenStack embarcado, mais facilidade de controle e gerenciamento de power, o scale-out permitindo uma alta densidade de IOPS, vCPUs e cores, né? E uma redução de consumo também de energia. Nós temos o internal bus em HA, permitindo alta disponibilidade dos serviços, tudo pré-configurado, então mesmo as várias complexidades de configuração de rede já vêm resolvidas, e também um aspecto muito importante no item final, né, que é opcional nessa proposta de solução. Qual que é? Bom, nós estamos no estágio hoje em que a maior parte das empresas e organizações elas gostariam de ter uma plataforma interna, por várias razões. Mas a opção de plataforma de cloud híbrida parece ser muito relevante para uma gama maior de necessidades. Muita gente hoje acha que é importante poder fazer uso de Amazon. Muitas empresas e organizações também acham importante usar a plataforma da Microsoft. Só que o que ocorre hoje? Se existe a necessidade, ela é atendida, porque o sujeito vai lá e coloca as máquinas dela na Amazon, coloca as máquinas delas na Azure. Mas a questão não se tem hoje gestão. Entra lá no cartão de crédito de alguém e a própria equipe de infraestrutura não tem gestão. Então, essa é uma lacuna muito importante dentro do ambiente que a gente enxerga hoje. E um dos desafios é como você, então, que está numa organização responsável pela área de TI de uma organização, seja ela qual for, como é que você consegue incorporar mecanismos que permitam uma gestão centralizada dos recursos, seja ele do OpenStack privado e seja ele das clouds públicas, que você também acha importante utilizar. Tá certo? Então, uma vez implantado um OpenStack na box, nós temos uma solução para prover que chamam um single pane of glass, que permite que você enxergue todos esses recursos e faça a gestão centralizada desses recursos, sejam eles utilizados na cloud privada ou nas clouds públicas, né? Então, nós temos essa proposição aqui também. Então, com isso, nós acreditamos que temos um conjunto de ferramentas que permitem, então, aquilo que o César também falou, que era importante, né? De que o valor agregado realmente é aquilo que está por cima do OpenStack. Então, nós estamos aqui para resolver o básico e prover, então, a infraestrutura resolvida para que ela possa realmente trazer valor às organizações. No próximo slide, eu mostro aqui só a arquitetura interna de todas as 9 blades ligadas em 2 switches internos, de forma redundante, tudo com bus passivo de 40 GB por canal, né? Então, nível altíssimo de disponibilidade. A saída dos uplinks dos switches também são de alto desempenho, né? Cada um com 2 portas de 40 GB no uplink, essa na solução padrão. Tem uma versão também com portas de 100 GB no uplink. Outra característica é o seguinte: o que a gente entende? A gente entende que, resolvida a questão de colocar o OpenStack no ar, rodando, né, e gerenciado, agora sim fica muito fácil, se você quiser, fazer uma expansão. Então, nesse primeiro caso, está uma expansão com múltiplos servidores novos, né? Então, vários desses servidores da Contron, cada um com 9 blades, que cada blade pode ter até 2 nodes, é a condição Greenfield, né? É uma maravilha. Isso aqui é o sonho de cada um, né? Mas reinventar o mundo a gente não pode fazer toda hora, né? E a minha proposição é que, ao mesmo tempo que você consegue, então, tendo resolvido a questão da implantação do OpenStack
uma vez feito isso, aí fica muito fácil você integrar a sua estrutura legada. Então, todos aqueles servidores que você estava considerando utilizar como parte do seu OpenStack e que você acabou encontrando 1000 dificuldades, né, de incompatibilidade de hardware, agora fica muito fácil fazer a integração, porque aqueles componentes centrais e mais complexos do OpenStack já estão resolvidos. Então, a abordagem mais prática e objetiva passa a ser, aí sim, você vai para o scale-up, né, integrando os equipamentos legados para fazerem funções ou de adicionar nodes ao seu OpenStack, ou também adicionar nós de storage, via Ceph, etc. Tá certo? Fica muito simplificado. Então, essa é a visão nossa de quebrar nós, e aí o resto fica muito simples. Muito bem. O próximo agora é o case do Hackathon, lá no OpenStack Rio. Então, vou falar rapidamente, né, mas vale uma observação, né, porque eu não tive dúvida, né, de que, quando nós fizemos essa implantação aí da infraestrutura toda de OpenStack, fazendo essa abordagem de OpenStack na box, fornecendo 112 cores, com 446 GB de RAM e 28 TB de hard drive, para os 120 hackers trabalharem, né, em 30 grupos diferentes, e provemos também a equipe de suporte para dar orientação, né, para a turma toda, muita gente da faculdade participando no Hackathon. Eu achei que nós estávamos cumprindo a função fundamental de prover a infraestrutura de trabalho, a mais importante, né? Mas o meu sócio, João, veio me lembrar que esse não era o fator mais importante no Hackathon. O fator mais importante era a pizza, que o pessoal ia ter que comer para sustentar a turma durante o fim de semana todo, trabalhando sem dormir. E, realmente, eu tive que reconhecer que tinha pizza doidado e que o Hackathon foi um sucesso, né? Então, dito isso, né, e reconhecendo as nossas limitações, né, e sabendo que nós estamos aqui no simples papel de prover a infraestrutura, né, e aquilo que era realmente importante também foi provido. E, no final das contas, eu trouxe aqui o reporte, né, do engenheiro de pesquisa e desenvolvimento da Kontron, que nos apoiou também durante o evento, né, que foi muito bom. E nós tivemos, então, uma equipe vencedora que acabou indo para o evento lá no Canadá, né, e da infraestrutura utilizada, tudo funcionou às mil maravilhas. Eles utilizaram mais ou menos 30% dos recursos de processamento e memória, bem menos de storage, né? E a equipe vencedora fez bom uso de todos os recursos que tinham na estrutura disponibilizada, né? E nós fizemos uma brincadeira lá, né? Fizemos um quiz perguntando, essa estrutura toda aí, o que você acha que utilizou em termos de quantidade de US, ligação de cabo, e várias respostas, né? E eles não acreditaram, né, que essa implementação toda nós fizemos com 5U e 6 cabos de ligação, e a ligação e a configuração do sistema todo demorou 2 horas, né? Então, fizemos realmente a prova de conceito, né, e foi um sucesso também. E essa proposição, então, de evitar 4 meses, 6 meses, 1 ano, né, brigando com os elementos, nós pudemos aqui demonstrar, né, que essa abordagem embarcada de OpenStack é uma abordagem vencedora, né, e estamos aqui disponibilizando para os senhores. O segundo case, né, que eu estou apresentando aqui é do LabNet, da UFRJ, né, do NCE, do professor Miceli. Então, nós temos essa colaboração com eles. Aqui está o hack lá utilizado por eles, né, com o patrocínio aqui de Inovax, Neopath e Kontron, tá certo? E nós estamos fazendo vários dos trabalhos importantes citados aqui no evento, né, de CI/CD, trabalhos também voltados à orquestração,
trabalhos importantes também de alto desempenho dos sistemas, né? E esse aqui é o sistema que está lá instalado, né? 224 vCPUs, né? Com 448 GB de RAM, né? Muito bem. Tendo dito isso, eu chego às conclusões, né? E, basicamente, o que eu vim apresentar é que OpenStack, né, é essa solução escalável e elástica, voltada, então, para isso que nós chamamos de cloud. Falei de algumas das dificuldades, e essa é uma questão relevante, e a nossa proposição é simplesmente um sistema embarcado, né, para atender às necessidades de uma implantação rápida de um OpenStack de alta disponibilidade, né? Apresentamos aqui o case espetacular, né, do Hackathon lá no Rio, para Smart Cities, o case, então, de colaboração e utilização da plataforma também lá no LabNet da UFRJ, permitindo criação de mão de obra especializada e desenvolvimento de projetos importantes, né? E o fechamento aqui dizendo que nós entendemos, com o sucesso da demonstração do conceito, que faz sentido a aplicação de forma mais ampla no mercado, como opção para as empresas e instituições que acreditam no papel do OpenStack e na sua extensão num ponto de controle e gerência centralizada de clouds híbridas. Muito obrigado, agradeço e fico à disposição. Vocês quiserem ir lá, estamos aqui no stand, e vale a pena comentar também que nós temos, além desse evento, temos a continuação do evento com Upstream Training, lá no Rio de Janeiro, tá certo? Segunda e terça-feira, né? Então, dito isso, agradeço aos senhores. Muito obrigado.